Oi, para quem estava sentindo falta de indicações de livros aqui nesse canal, pode ficar tranquilo porque o vídeo de hoje é só sobre isso. Vamos lá? Ou mais especificamente, o vídeo de hoje é sobre escritoras mulheres. Então eu vou indicar para vocês 5 autoras que eu gostei muito de ler. Algumas delas têm mais de um título aí no meio, então vamos ao que interessa, vamos começar. Eu vou começar pelo livro que eu li há mais tempo aqui nessa lista, acho que já faz alguns anos, que é esse daqui, A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan. Esse livro aqui, ele é muito legal porque ele é construído de uma forma toda diferente. Todos os personagens desse livro, em geral, estão envolvidos com a música. Então os personagens são produtores musicais, membros de bandas, enfim, pessoas que trabalham nesse meio. E esse livro é assim, cada capítulo ele é narrado por uma pessoa. Então ele vai meio que pulando de pessoa para você conseguir compreender a história toda deles. É um livro muito legal, tanto que há alguns anos, quando eu li esse aqui, sempre que eu tinha um aniversário, alguma coisa assim, eu dava esse livro de presente. Eu dei esse livro para muitas pessoas e indiquei para tantas outras, né? Essa daqui é da época que eu não gravava vídeos ou não indicava tanto assim no blog. Mas esse aqui, muita gente, vários dos meus amigos ganharam esse livro aqui. Ele é muito diferente, muito gostoso de ler e eu super recomendo esse aqui da Jennifer Egan. Bom, a segunda autora que eu vou indicar agora é a Chimamanda. Ela é uma autora nigeriana, feminista, tanto que ela já escreveu 2 livrinhos que são muito fáceis, muito rápidos de ler, que são Sejamos Todos Feministas e Como Criar uma Criança Feminista. Esses são, né, livros mais diretamente ligados ao assunto, mas ela também tem outros livros de ficção que são muito legais. O que eu li primeiro foi Americana, que é a história, né, de uma menina nigeriana que vai morar nos Estados Unidos e depois de uns anos lá ela resolve voltar para Nigéria, né? Então a história é dela tentando se encontrar depois de ter morado anos fora e depois ela volta pro lugar de onde ela veio e se sente um pouco perdida. E além de tudo ela é blogueira, então assim, é uma história super legal, muito legal mesmo. E é legal pra gente entender, interessante pra gente entender um pouco de um país que a gente sabe muito pouco, né, que é a Nigéria. A gente aprende muito pouco, tanto na escola, e a gente tem pouco contato depois na vida adulta. Eu, pelo menos, sabia muito pouco sobre a Nigéria. E é muito legal, né, ter o contato com essa autora. Agora, por exemplo, eu tô lendo outro livro dela, que é O Meio Sol Amarelo, que também se passa na Nigéria. Então é muito interessante, assim, conhecer um pouco mais das pessoas, de como a sociedade de lá é organizada. Então, esse eu tô gostando também, mas eu tô ainda no comecinho, quando eu acabar eu volto pra dizer o que eu achei aqui dele. Minha terceira autora tem um nome complicado, tô até com o celular pra dar uma colinha aqui, que é a Hanya Yanagihara. Acho que é assim que fala, ela é americana, né, apesar do nome diferentão. E ela escreveu Uma Vida Pequena, que foi um livro que eu até já citei aqui no canal, entre os meus favoritos, acho que lá no comecinho do ano. Ela escreveu esse livro, é um livrão, assim, deve ter tipo umas 900 páginas, e ele não é uma história sobre mulheres, ao contrário, ele é uma história sobre 4 amigos, homens, e é uma história super triste, envolve violência, envolve abuso e tal, e assim, o interessante desse livro é que ele é uma história triste, mas não exclusivamente por causa do tema. Ele é uma história triste porque ela tem uma sensibilidade muito bonita para narrar os problemas pelos quais todos nós passamos assim na vida, ao envelhecer, ao ver a passagem dos anos. Então, ele foi um livro que mexeu muito comigo. Eu fiquei tipo, eu tinha alguns amigos que já tinham lido antes de mim e que estavam assim, quando você terminar avisa pra gente poder conversar. E eu terminei e eu fiquei tipo uma semana assim sem falar nada, não falei que eu tinha terminado porque eu tava pensando ainda sobre ele. Ele é um livro muito sensível, assim, muito tocante, eu recomendo pra todo mundo. Eu sei que, assim, as críticas na internet sobre ele dizem que ele é um livro muito chocante, muito triste e tal, mas, assim, mesmo assim, eu fui ler meio com medo, mas eu amei muito e eu continuo recomendando, mesmo assim, não se assustem com as críticas na internet, leiam esse livro, ele é maravilhoso. Minha quarta indicação, essa é meio clichêzona, porque eu já indiquei tantas vezes, mas eu não pude resistir. Ela é uma autora que marcou muito, assim, desde que eu conheci ela, né, tem acho que mais ou menos um ano, então ela me marcou bastante, então eu não posso deixar de incluí-la, que é a italiana Elena Ferrante. Eu já li 5 livros dela, eu li a tetralogia, né, a saga napolitana, que é uma história de 2 amigas que se desenrolam nesses 4 livros. Então são mais ou menos uns 60 anos de história aí das 2 meninas que nasceram em Nápoles, né, um bairro pobre na Itália. E é muito interessante justamente porque eu acho que os personagens que ela cria são muito reais, né, não são assim muito idealizados, ninguém é só bom e ninguém é só mal.
E a história te prende muito. Ninguém que veio me falar assim, eu comecei a ler por tua causa, diz que não gostou. Todo mundo adora esses livros, quando você começa, você não consegue mais parar de ler. Então, assim, se você não conhece, não leu ainda algum livro da Helena Ferrante, por favor, comece com a Amiga Genial e depois me diga se vocês gostaram. Além desses 4, eu li também Dias de Abandono, que também é da Helena Ferrante, que é sobre uma mulher narrando a experiência dela com o divórcio, com o marido que vai embora. Eu gostei bastante desse livro e eu recomendo ele também, mas eu ainda prefiro os 4, a saga napolitana, eu acho que eles são maravilhosos. E pra terminar, eu tenho um livro que eu li super recentemente, eu levei esse uns 3 dias pra ler porque ele tava super interessante e também porque ele é mais rapidinho de ler, que é esse daqui, que é o Persépolis, da Marjane Satrapi. Esse livro é uma história em quadrinhos e é o seguinte... Sempre que eu indicava autoras mulheres, tanto no blog quanto aqui, eu sempre recebia indicações de meninas me pedindo para ler esse livro aqui. Ele realmente fez muito sucesso, né? Há alguns anos, continua fazendo bastante sucesso, e eu nunca tinha lido, então eu resolvi riscar esse item da minha listinha recentemente. Eu amei esse livro. Então ele é o seguinte, a história é a autobiografia da Marjane, que é uma menina iraniana, e ela vive nos anos ali 70, 80, ela narra o que aconteceu no Irã. Então a história é a história da vida dela. É claro, ela é uma menina rica, ela tem um pouco mais de recursos, né? Então ela tem alguns privilégios que provavelmente o resto do povo iraniano que sofreu muito nessa época não teve. Mas mesmo assim dá pra ter uma ideia também da história de um país com o qual a gente tem muito pouco contato, que a gente sabe muito pouco sobre. Mesmo assim, mesmo ela sendo uma menina rica, né, com mais recursos, ela também passa por alguns perrengues, por ser uma menina jovem que foi estudar fora e depois ela retorna pro Irã. Enfim, essa história aqui é a história dela jovem, assim, desde os 12 até acho que uns 20 e poucos anos. E é muito legal. Esse aqui é o tipo assim que você não consegue parar de ler, ele é super fácil de ler, super acessível. Muito divertido, assim, voltar a ler quadrinhos depois de muito tempo. Fazia muito tempo que eu não lia algum quadrinho. E é isso, esse aqui também achei maravilhoso. Então essa é a última mulher que eu indico aqui no meu vídeo de hoje. Os demais livros que eu não tenho aqui é porque eu leio, como sempre, aqui no meu Kindle. Se você quer saber a minha opinião sobre ele, né, por que eu comprei, eu já fiz um vídeo só sobre isso. Vou deixar linkado aqui em cima, então se se interessar você pode assistir. Aqui embaixo tem sempre os links para as lojas onde comprar os livros, né? Então se você se interessou por algum deles, é só clicar aqui embaixo na caixa de informações. Além disso, é claro, se você se interessou e resolveu ler algum desses que eu indiquei aqui, por favor me conta, eu vou ficar super feliz de saber. E por hoje é só, espero que vocês tenham curtido as minhas indicações de hoje. Manda esse vídeo aqui para as amigas que também gostam de livros. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve, deixa um like também. E é isso, um beijo e até a próxima!